Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Mídias. Eu sou Letícia, professora de Língua Portuguesa da Escola Joel Antônio de Lima Genésio, da Diretoria de Ensino de Presidente Prudente. Peço que vocês peguem o material de vocês, o Caderno do Aluno, volume 2, porque na aula de hoje nós usaremos esse material. O tema da nossa aula é sobre gênios e genialidades. Os objetivos da aula: analisar as principais características do gênero reportagem e interpretar uma reportagem. A habilidade que nós iremos trabalhar é identificar em reportagem o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências. Para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre gênios. Quando a gente pensa em gênio, logo vem à nossa memória alguém muito inteligente, mas alguém capaz também de colocar essa genialidade, essa inteligência em prática. Você seria capaz de citar algum gênio? Você conhece algum gênio? Você seria capaz também de citar um gênio do passado e um gênio da atualidade? Você conhece algum? Faça o registro então aí no seu caderno de língua portuguesa. Quando a gente fala então em gênio, você deve ter escrito já aí no seu caderno, existem vários, né? Você deve ter estudado em história, na escola, ou você deve conhecer por curiosidade, você já conheceu alguém assim que é superdotado de uma inteligência diferenciada. Hoje nós temos vários também, aí na área da medicina, na área da tecnologia, vários gênios. Eu vou citar alguns para vocês,
para relembrar, para aguçar um pouquinho aí a memória de vocês. Vocês têm estudado aqui Santos Dumont, um grande gênio que vocês conheceram. E quem foi Santos Dumont? Aí o grande inventor, precursor do quê? Da aviação. Também nós temos Alexandre Graham Bell, o inventor, o criador do telefone, né? E hoje todos nós temos acesso aí ao telefone de uma forma muito diferenciada, né? Hoje nós temos acesso ao celular, mas tudo nasceu lá também da ideia desse grande gênio que é Alexandre Graham Bell. Uma outra invenção e um grande gênio também que conhecemos, Thomas Edison. Quando falamos dele, não podemos nos esquecer do seu grande feito, que é a criação. Ele teve várias criações, mas uma muito conhecida e usada por todos nós, que é a lâmpada, né? Você muitas vezes nem dá conta que você tem uma lâmpada na sua casa, até que falta aí, ela queima e você sente falta dela e você vê o quanto ela é importante. Então nós temos aí esse grande gênio que foi Thomas Edison e teve inúmeras criações aí por ele também. Vamos refletir mais um pouquinho então sobre algumas genialidades, algumas coisas que a gente tem aí no nosso dia a dia. Você consegue imaginar a sua vida sem a lâmpada? Como eu acabei de dizer para vocês, basta você ficar um dia sem lâmpada na sua casa que você vai sentir falta dela, né? Sem o computador, hoje, nesse modelo de educação à distância, nós vimos o quanto ele é importante, ele é um instrumento fundamental. Sem o telefone, quanto nós usamos o telefone no nosso dia a dia? Sem o relógio, sem o despertador, né? O relógio aí serve para nos orientar nos nossos compromissos ao longo do dia. O celular, hoje fundamental também, nesse modelo de educação à distância, a suspensão das aulas presenciais e um instrumento que a gente consegue usar para várias funções. A tesoura, um instrumento tão simples. E eu fiquei pensando, né, nesses dias, como seria nosso dia a dia sem uma tesoura? Existem coisas que a gente só consegue fazer usando uma tesoura. Você consegue imaginar você precisar cortar um tecido sem ter uma tesoura? Seria difícil, né? A calculadora, um instrumento super importante. Hoje a gente percebe o quanto a gente usa, né, para fazer inúmeros cálculos nas aulas de matemática, né, na administração da casa, na economia. O carro, que é esse meio de transporte, né, onde nós temos aí, quase todo mundo tem acesso, e é um meio de transporte que foi criado por alguém, por um gênio, por alguém muito importante. E são detalhes, né, são objetos, são detalhes que a gente traz para vocês terem uma noção e tentar imaginar um pouquinho como que seria o dia a dia de vocês sem qualquer um desses instrumentos. E eu acredito que seria muito difícil ficarmos um dia sem qualquer um desses. Abram uma apostila de vocês, na página de número 27, eu vou fazer a leitura de um texto com vocês. 500 anos de um gênio. MIS inaugura novo espaço com mostra imersiva sobre Leonardo da Vinci. A cidade de São Paulo ganhou, em novembro deste ano, um novo espaço cultural, com foco em exposições imersivas. Idealizado pelo MIS, Museu da Imagem do Som, o novo espaço, chamado de MIS Experience, recebeu em sua estreia nada mais nada menos que uma exposição dedicada ao grande mestre italiano Leonardo da Vinci. Além de uma viagem que conta a vida e o legado de Leonardo da Vinci, a mostra propicia aos visitantes uma incrível experiência multissensorial e interativa, através de experimentos científicos e projeções de vídeo em uma galeria exclusiva. Leonardo da Vinci nasceu em 1452, século XV, em Anciano,
província de Florença, atualmente Itália, e faleceu em Amboise, França, no ano de 1519, século XVI. Foi uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento. Destacou-se em diversas áreas: ciências, matemática, engenharia, anatomia, pintura, escultura, arquitetura, botânica, poesia e música, além de inventos que o tornaram conhecido pela genialidade. Da Vinci também é considerado o precursor da aviação e da balística. Ficou reconhecido como um dos grandes pintores de todos os tempos, e não injustamente, como o ser humano com o maior número de talentos reunidos em uma única pessoa. Sua obra mais conhecida, a Mona Lisa, está exposta no Museu do Louvre, em Paris, na França. Então, gostaria que vocês destacassem aí no texto de vocês as palavras desconhecidas, né? Vou trazer aí um pouquinho na memória de vocês, na tela anterior. Vocês têm as palavras multissensorial. O que seria isso, multissensorial? Né? Uma exposição multissensorial. Quando falamos de multissensorial, falamos dos mais diferentes sentidos, né? Fato, olfato, paladar. Então, será uma exposição onde as pessoas poderão interagir, ok? Na segunda parte do texto, nós temos outras palavras também. O que seria? Qual seria o significado da palavra precursor? Qual seria também o significado da palavra balística? Precursor é o grande inventor, ele é o primeiro, ele é o criador. Balística é a ciência que estuda aí o caminho, o percurso dos projéteis. Trouxe uma imagem para vocês do Leonardo da Vinci, para vocês conhecerem. Agora nós vamos responder alguns exercícios, tá? Dando sequência aí na atividade que eu preparei. Primeira, qual é o fato retratado na reportagem? Do que fala essa reportagem? É possível situar o fato no tempo e no espaço? Eu consigo identificar em qual tempo e qual período, onde foi que aconteceu esse assunto, esse tema? Volte ao texto, indique quando e onde o fato ocorreu. 3. A foto que aparece na reportagem tem relação com o texto verbal? Por quê? Comente. Para resolver esse exercício, você vai precisar voltar um pouquinho lá no texto. Por quê? É lá que vocês vão encontrar as respostas para essas perguntas. Vou dar um tempinho para vocês resolverem esses exercícios. Então, vamos fazer a correção desse primeiro bloco de exercícios. Qual é o fato retratado, então, na reportagem? É a mostra, então, para comemorar os 500 anos e a inauguração desse novo espaço no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, e resolveu homenagear, então, Leonardo da Vinci. É possível situar o fato no tempo e no espaço? É possível, porque o texto, a reportagem, ela faz referência. Ela fala que foi em novembro.
Se você observar aí no caderno do aluno, você vai ver que logo em cima, antes de começar o título, ele faz uma referência, São Paulo, 6 de novembro de 2019. Então, é nesse período que acontece essa exposição para homenagear, então, Leonardo da Vinci. O fato que aparece na reportagem tem relação com o texto verbal? Por quê? Nós temos aí uma reportagem que fala sobre os 500 anos de Leonardo da Vinci e nós temos uma obra muito conhecida que é a obra de Mona Lisa. Então, ambos conversam, tanto o texto verbal como o texto não verbal, eles conversam porque remetem aí à personalidade de Leonardo da Vinci. Continuando, discutiu-se anteriormente como o modo, o tempo e a pessoa verbal são importantes recursos de linguagem na organização de diferentes gêneros textuais. Diante disso, responda. Vocês viram nas aulas anteriores que foi trabalhado o tempo e foi trabalhado também os modos verbais. Para ajudá-los, quando falamos em tempo, nós falamos em passado, presente e futuro. Nós temos aí o pretérito, o presente e o futuro. E quando falamos aí nos modos verbais, nós falamos em três. O modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Então, isso é para ajudá-los aí para responderem os exercícios a seguir. Que tempo e modo verbal predominam na reportagem? Justifiquem com elementos do texto. Para fazer esse exercício, você vai precisar voltar no texto e grifar os verbos, tá? Porque os verbos vão ajudá-los a identificar qual é o tempo e, consequentemente, vai te ajudar a orientar aí quem são as pessoas também do verbo. E vai te ajudar a responder o exercício a seguir. Que pessoa verbal, primeira, segunda, terceira pessoa, predomina na reportagem? Ilustre com elementos do texto. Quando você for grifar as palavras lá no seu texto, você vai conseguir identificar também quem são essas pessoas, ok? Vou dar um tempinho para vocês responderem esses exercícios. Vamos fazer então a correção dos exercícios. Só lembrando que quando falamos, mais uma vez, falamos sobre
verbos, nós falamos então do tempo, nós falamos do modo, né? Só para reforçar, quando falamos em modo, falamos de 3 modos. Modo indicativo, que fala aí do que é real, do que é concreto, do que é possível. Quando falamos do subjuntivo, falamos das possibilidades, né? Das incertezas. E no modo imperativo, falamos das ordens, das súplicas, dos pedidos. Quando falamos aí em tempo, falamos do pretérito, do presente e do futuro, né? Passado, presente, futuro. E dentro lá do pretérito, nós temos o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, ok? Só voltando um pouquinho, vamos fazer a nossa correção do exercício 4A. Isso é para ajudá-los, a hora que você for ir olhar para o seu exercício, entender um pouco melhor do que foi falado. Que tempo e modo verbal predominam na reportagem? Justifique com o exemplo do texto. Nós temos aí o pretérito perfeito, porque nós falamos de ações que estão finalizadas. Quando voltamos na tela, né, o gênio da Vinci, você vai grifar: Leonardo da Vinci nasceu em 1452, século XV, em Anciano, província de Florença, e faleceu. E o texto continua. Quais verbos nós temos aí que me fazem concluir que esse pretérito ele é perfeito? Ele fala de uma ação finalizada. O verbo nasceu e faleceu. São só 2 exemplos, e vocês tinham outros exemplos aí no texto, que vai ajudá-los a identificar que o tempo é o pretérito, então, perfeito. Porque a ação de nascer já ocorreu e a ação de falecer já aconteceu também, já estão finalizadas. Exercício B. Que pessoa verbal, primeira, segunda ou terceira pessoa, predomina na reportagem? Ilustre então com elementos do texto. Quando eu grifo os verbos nasceu, de que pessoa eu estou falando? Estou falando do eu? Estou falando do outro, dele, ele? Né? Eu estou falando de quem? De Leonardo da Vinci. Então, eu estou falando ele. Ele nasceu. A mesma coisa acontece com faleceu. Ele faleceu. Então, eu estou falando de uma outra pessoa. Então, aqui, a resposta correta é a terceira pessoa. Eu trouxe um quadro, vocês já viram isso em uma outra aula, só para orientá-los e ajudá-los, ok? As pessoas verbais situam os interlocutores na produção do discurso. Então, primeira pessoa, eu, nós. Segunda pessoa, tu, vós, você, vocês. E, por último, terceira pessoa, ele, ela, eles, elas. Considere o trecho. Além de uma viagem que conta a vida e o legado de Da Vinci, a mostra propicia aos visitantes uma incrível experiência multissensorial e interativa, através de experimentos científicos e projeções de vídeo em uma galeria exclusiva. Então, vocês irão usar esse trecho para responder o exercício a seguir. Na expressão em destaque, a palavra incrível. Então, vocês têm aqui algumas opções. Revela o ponto de vista do enunciador sobre a experiência propiciada pela exposição. 2. Expressa uma apreciação positiva do enunciador. 3. Expressa uma apreciação negativa do enunciador. 4. Pertence à classe dos adjetivos. 5. Caracteriza e modifica o sentido do substantivo experiência. Só para lembrá-los, quando falamos de substantivo, é conteúdo de 6º ano, vocês já devem ter estudado. Quando falamos em substantivo, falamos que a função do substantivo é nomear, dar nome a objetos, a seres, a coisas. E quando falamos em adjetivo, falamos em característica.
Porque vocês precisam analisar cada uma das alternativas, das opções, e depois vocês vão fazer relação. Por exemplo, são corretas as afirmativas. A, 1, 2, 4 apenas? 1, 3 e 4 apenas? 1, 2, 4 e 5 apenas? 1, 3, 4 e 5 apenas. Um tempinho para vocês resolverem esse exercício. Só lembrando novamente, aí a função, então, do substantivo, não podemos esquecer dos adjetivos, ok? Correção do exercício. Na expressão em destaque, a palavra incrível. 1. Revela o ponto de vista do enunciador sobre a experiência propiciada pela exposição. 2. Expressa uma apreciação positiva do enunciador. 3. Expressa uma apreciação negativa do enunciador. 4. Pertence à classe dos adjetivos. 5. Caracteriza e modifica o sentido do substantivo experiência. São corretas as afirmativas. A. 1, 2 e 4 apenas. B. 1, 3 e 4 apenas. C. 1, 2, 4 e 5 apenas. D. 1, 3, 4 e 5 apenas. A alternativa correta é a alternativa C. 1, 2, 4 e 5 apenas. Gostaria de destacar aqui, novamente, a função do substantivo, tá? A palavra experiência é um substantivo, porque tá dando nome, né? Para o que aconteceu, para o que ele fez, teve uma experiência, conheceu algo diferente. E a palavra incrível é um adjetivo, que está dando o quê? Uma característica para esse substantivo. Não foi qualquer experiência, foi uma experiência incrível, que ele gostou muito. Decifrando enigmas. Gostaria que vocês olhassem para a imagem, analisem ela, observem bastante, veja se você consegue fazer relação com alguma imagem que você já viu. Tem alguns números, tem aí a imagem de uma pessoa, o código da Vinci. O que será que tem aí nessa imagem? Você lembra de alguma coisa? Nós vamos precisar dessa imagem para resolver os próximos exercícios. Responda. A qual objeto do universo dos jogos a imagem remete? Você consegue se lembrar de algum jogo que você, conheça ou já viu quando você olha para a imagem da tela anterior? B. Encontre na ilustração duas referências a Leonardo da Vinci e explique, justifique quais são as referências e por que você consegue fazer referência a Leonardo da Vinci. C. Qual a relação entre os números e a mensagem escrita na imagem?
Os números posicionados 2, 3, 4, 5 e 6. Lembra alguma coisa? Remete a alguma coisa? Um tempinho para vocês resolverem esses 3 exercícios. Correção. A qual objeto do universo dos jogos a imagem remete? Quando observamos a imagem em detalhes, conseguimos nos lembrar de uma carta de baralho, de um jogo muito conhecido. Então, a imagem nos faz aí viajar por esse mundo aí do baralho. B. Encontre na ilustração 2 referências a Leonardo da Vinci. Então, nós temos 2 referências. A primeira é o Código da Vinci. Está escrito, Código da Vinci. Inclusive, tem um livro com esse nome, o Código da Vinci. Inclusive, virou filme, né? Foi para o cinema. E a outra referência é a Mona Lisa, né? Faz referência à Mona Lisa. Já mostrei ela hoje aqui para vocês. Então, são 2 as referências. A primeira, o Código da Vinci, o texto verbal, e a imagem da Mona Lisa. C. Qual a relação entre os números e a mensagem escrita na imagem? Existe alguma relação entre os números e a mensagem, o texto verbal, o Código da Vinci? Existe relação? Quando nós falamos de Leonardo da Vinci, nós lembramos o código do quê? Se somarmos esses números que aparecem na imagem, vamos ter o resultado 20. Então, fazendo referência a Leonardo da Vinci. Exercício D. Qual a função do acento agudo na palavra dá? Qual a modificação que este sinal promove? Voltem lá na imagem, vocês vão precisar analisar a presença desse dá. Esse acento agudo no A faz alguma diferença dentro da imagem desse texto? E qual a função da palavra código na imagem? A palavra código te lembra alguma coisa? Induz alguma coisa? Te diz alguma coisa? F. A palavra 20. No contexto da ilustração, pode ser associada a quê? Voltem na imagem, ela serve como referência para que você possa responder esses exercícios. Vou dar um tempinho para vocês responderem.
Correção. Qual a função do acento agudo na palavra dá? Qual a modificação que este sinal promove? Aqui nós temos a presença de duas letras que, sem o acento agudo, é uma preposição. Por quê? Nós temos a junção aí do D mais A, né? Se eu coloco um acento agudo, eu transformo essa preposição em um verbo, do verbo dar, tá? Então, quem dá alguma coisa. Então, você pode responder assim, que o acento agudo, ele modifica, transforma uma preposição em um verbo, do verbo dar. E qual a função da palavra código na imagem? Quando nós temos um código, nós temos aí algo a ser revelado, ser descoberto, um enigma. Quem nunca fez atividades ou exercícios ou leu uma carta enigmática, cheia de códigos a serem descobertos, desvendados? Descobrir qual era o significado para poder ler o texto completo, né? Então, a palavra código, ela sugere que existe algo a ser desvendado, algo a ser decifrado. F. A palavra 20, no contexto da ilustração, pode ser associada a quê? Se você somar todos os números presentes na imagem, vocês vão ter a soma do número 20. O resultado final é 20. Então, remete a quem? A Leonardo da Vinci. Na aula de hoje, então, vocês conheceram um pouquinho dessa personalidade, desse grande gênio que é Leonardo da Vinci. Às vezes, quando a gente fala de gênios, né, pessoas extraordinárias, a gente logo pensa em alguém que é especialista em determinada área, né? Eu, por exemplo, sou muito boa em trabalhos manuais, mas nem todo mundo é assim. Tem gente que tem habilidades específicas. E quando a gente fala de Leonardo da Vinci, por que ele é um grande gênio? Porque nós falamos hoje aqui que ele era bom em anatomia, em pintura, em música, né? Em ciência, em matemática. Então, ele era um ser completo. Por isso que até hoje ele é reconhecido como um grande gênio e deixou aí grandes obras e um legado muito grande para todo mundo. E o mundo inteiro conhece Leonardo da Vinci. Então, como sugestão, vou deixar para vocês uma atividade para vocês fazerem como tarefa de casa. Pesquise sobre invenções e seus criadores e faça o registro no caderno. Então, pesquise na internet, converse com os pais de vocês, vocês podem usar um material didático de vocês, podem resgatar alguma aula, algum texto que você já conhece, e fazer o registro, então, desse gênio, dessa pessoa extraordinária que você gostaria de compartilhar. Fica como sugestão, primeiro, faça o registro no seu caderno e depois, quem sabe, junto com o seu professor, você pode fazer um grande mural virtual, né? Fica aí a sugestão para vocês pesquisarem, se informarem e montar esse mural virtual ou, quem sabe, até divulgar a sua pesquisa no grupo de vocês de escola. Não sei qual rede social que vocês estão usando, qual o caminho, mas fica como sugestão para vocês fazerem esse trabalho. E eu tenho certeza que vocês encontrarão muitas curiosidades e vai ser um trabalho muito bacana. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Língua portuguesa, conversando aí com as disciplinas de História, de Arte, falando, né, desse grande gênio, Leonardo da Vinci. Espero que vocês tenham gostado muito e até uma próxima. Muito obrigada!